continuando, né, essa segunda parte do nosso vídeo, nós vamos ver depois em 2 Tessalonicenses, né, já na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando falamos de santuário de Deus, né, tudo indica que seria lá no futuro terceiro templo, né, dos judeus, reconstruído em Jerusalém, onde eles voltarão a oferecer sacrifícios, como antigamente, né, no período do Antigo Testamento. Bom, mas o que dá a entender e o que eu quero destacar do que nós acabamos de ler é que, segundo o versículo 2, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, que vocês não se deixem demover facilmente, né, do seu modo de pensar. Então, quando Paulo escreveu isso, né, há 2.000 anos atrás, né, e hoje nós podemos então deduzir que a volta do Senhor está mais próxima do que nunca, né? Mas no versículo 1, ele fala assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, quando que nós vamos nos reunir com Ele? Quando Ele voltar. Não é? Quando Ele voltar, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, essa nossa reunião com Ele está tratando do arrebatamento. E o arrebatamento vai ser um evento único, concomitante, né, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, né, a corrente pré-milenista, no meu entendimento, que trata de um arrebatamento anterior à volta do Senhor Jesus Cristo, não pode bater com o que está escrito aqui, né? Porque a palavra do Senhor não se contradiz. Não existe duas vindas de Jesus Cristo, uma invisível só para a igreja, depois a outra visível para todo mundo. Não, eu não encontro sustentação teológica para afirmar isso. Mas, de acordo com o ensino de Paulo, eu posso afirmar que é um evento único, né? Vou ler de novo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, né? A nossa reunião vai ser por ocasião da sua vinda. Então, essa reunião trata do arrebatamento, é um evento único. Que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, né? Aqueles dias, mas hoje, decorrido depois de 2.000 anos, né, um pouquinho mais, nós podemos afirmar, né, nesses quase 2.000 anos, que a volta do Senhor está mais próxima ainda, né?
ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. De acordo com a corrente anterior, a que eu citei, né, a premilista, então ocorreria o arrebatamento da igreja e logo a aparição, né, do anticristo. Mas só que aqui o texto de Paulo diz bem claro que estas coisas só vão acontecer. Quais são estas coisas? O arrebatamento e a volta do Senhor Jesus Cristo só ocorrerão, né, após a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Hoje, nós já vivemos um período, digamos assim, um período de tribulação, né, de angústia, de dores, mas ainda não é o fim, né? Nós vemos aí muitas pessoas se levantando contra o Evangelho, se levantando contra aquilo que o Evangelho defende, né, a pureza do Evangelho, procurando desacreditar na palavra de Deus, alguns até urinando, né, e defecando sobre a Bíblia, em total afronta e blasfêmia à palavra de Deus, hoje, né, mas ainda não surgiu, houve e há muitos anticristos, mas ainda não surgiu este homem da iniquidade, né, conforme diz Paulo aqui, porque isso não acontecerá, ou seja, a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, né, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Ele vai até exigir adoração neste sentido. Então, assim será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele voltará. Ele voltará. Então nós falamos aqui que Jesus disse que ele foi preparar lugar e que voltaria para buscar a sua igreja, né? E quando ele voltar, a ocasião vai ser essa, como tratou o apóstolo Paulo, né? Tratou o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios e depois aos Tessalonicenses, conforme eu já li, né? Mas nós vamos ler também, agora lá na carta de Paulo, né? No capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, vamos ler a partir do primeiro versículo, que trata o seguinte. Antes, daqui a pouco vou dar mais uma pausa e vamos para a terceira parte do nosso estudo. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Até aqui. Vamos para agora o próximo tópico, né? O próximo vídeo.